Boa tarde a todos. Vamos a mais um conteúdo sobre legislação municipal da Prefeitura de Suzano para professores, concurso. O Decreto Municipal 6.666, de 8 de setembro de 2016, dispõe sobre o regimento comum das unidades escolares municipais de Arujá. Vamos lá? Caracterização, objetivos, organização e funcionamento das escolas de Arujá. Vamos lá. No artigo 1º diz: as unidades escolares municipais, mantidas pelo Poder Público Municipal, administradas pela Secretaria Municipal de Educação de Arujá e autorizadas pela Diretoria de Ensino da região de Jacareí, com base na Constituição, nas leis constitucionais, na LDB, nas normas legais e no ECA, tá? Então, assim, para eles fazerem esse decreto municipal, eles têm que estar dentro do que as outras leis maiores determinam. Constituição, ECA, LDB, certo? Porque é um decreto municipal. Então, não pode ser contra o que a lei maior determina, tá? Artigo 2. A rede municipal de educação de Arujá é constituída pelas unidades escolares da seguinte conformidade, ou seja, quais as escolas, quais os atendimentos que são oferecidos por Arujá. Então, eles oferecem educação infantil, tá? Centros Municipais de Educação Infantil, que é a CEMEI, atendimentos de 0 a 3 anos, ou seja, a CEMEI atende creche 0 a 3 anos, assim como Arujá também atende pré-escola 4 e 5 anos, tá? Que eles chamam de EMEI. EMEI-A significa Escolas Municipais de Educação Infantil de Arujá, tá? Por isso que é EMEI e tem o A no final, que significa Arujá. Então, resumindo, Arujá atende a educação infantil, assim como a lei determina. Eles atendem tanto creche quanto pré-escola. A creche na CEMEI e a pré-escola na EMEI, ok? As escolas municipais, atendimento ofertado à educação infantil e também ao ensino fundamental de 1º ao 5º ano, tá? Então, Arujá atende infantil, que é obrigatório, que é responsabilidade do município, assim como atende o ensino fundamental de 1º ao 5º, que também é responsabilidade do município, tá? Então, os níveis e modalidades que Arujá também atende. Além do infantil, eles atendem o ensino fundamental de 9 anos, porém, a responsabilidade deles é de 1º ao 5º ano. Eles também atendem a modalidade, ensino fundamental é etapa, tá, gente? Não vamos esquecer disso. Eles atendem a modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá? A modalidade EJA que eles oferecem em Arujá é para alfabetização e anos iniciais. Então, assim, muitos lugares atendem EJA fundamental e EJA ensino médio. No caso de Arujá, eles estão atendendo somente ensino médio. Ensino fundamental. Então, eles atendem o ensino fundamental ciclo 1, que é alfabetização e anos iniciais, ou seja, de 1º ao 5º ano, tá bom? Fora a modalidade EJA, Arujá também atende a educação especial, que é uma outra modalidade de ensino. Então, EJA, educação especial, eles atendem como modalidade de ensino, infantil e fundamental, eles atendem como etapa da educação, ok? Vamos lá. Artigo 4º. As unidades escolares municipais são de natureza pública, gratuita, laica, direito da população, dever do município. Estão a serviço das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, independentemente de sexo, de etnia, de cor, de situação socioeconômica, de religião, de política, qualquer preconceito, qualquer discriminação, ou seja, atende a todos, independente de qualquer situação. É direito, né? Artigo 5. A finalidade principal das equipes de educadores das escolas é oferecer educação de qualidade para todos,
garantindo sucesso na realização de projetos pautados na responsabilidade social e sustentabilidade. Artigo 6º, cada escola municipal tem por finalidade promover a aprendizagem, assegurando ao aluno a formação comum, isso já está na LDB, indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe meios para progredir em estudos posteriores. E quais os princípios? Os princípios que estão aqui são os mesmos princípios já previstos na LDB. Quais são eles? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias, respeito à liberdade e apreço à tolerância, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática, qualidade, valorização das vivências dos alunos, e lá na LDB eles colocam extraescolar, mas aqui falam de vivências como um todo. Vinculação entre escola, educação escolar e as práticas sociais. Então, muitos desses princípios são os mesmos que já estão na LDB e eles se basearam na LDB. Artigo 7º. As unidades escolares municipais em atendimento ao nível ou a etapa da educação infantil, 0 a 5 anos, 0 a 3 creche, 4 a 5 pré-escola. Educação infantil é a primeira etapa da educação básica, está igual lá a LDB. A finalidade, o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo, social, psicomotor, respeitando seus interesses, suas necessidades e cumprindo as funções de educar e cuidar, palavras-chave aí. Artigo 8º, as escolas em atendimento ao ensino fundamental, lembrando que Arujá, eles atendem de 1º ao 5º ano, fundamental, os anos iniciais, tem por finalidade favorecer o pleno desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos cognitivo, afetivo e social, propiciando seu preparo para o exercício da cidadania. Os objetivos aí das escolas. As escolas têm-se como objetivos gerais que os alunos desenvolvam níveis elevados de desempenho ou tendências expressivas de avanço nas suas capacidades. Quais as capacidades que eles querem que as escolas, os professores desenvolvam em seus alunos? 1. Ler e entender diferentes portadores de textos, compreendendo a leitura em seus diversos objetivos. Produzir textos adequados à situação comunicativa, com coesão, coerência e correção gramatical. Expressar-se oralmente e utilizar diversas linguagens de forma clara e articulada, adequada às características do receptor, às exigências da situação e aos objetivos do locutor. Calcular com agilidade para resolver problemas matemáticos, validando estratégias pessoais e convencionais e resultados de maneira a resolver formas de raciocínio lógico, resolver situações, problemas do cotidiano, interagindo socialmente de forma crítica, cooperativa, ética, dialogada e prática para mediar conflitos e tomar decisões coletivas, utilizar criticamente as novas tecnologias de informação e comunicação, TIC, para adquirir e construir conhecimentos, construir processos de consciência e práticas ambientais sustentáveis para o desenvolvimento responsável das ações e projetos no cotidiano escolar e social e expressar sensibilidade diante da arte e natureza numa atitude de busca pessoal e coletiva, articulando a percepção, imaginação, emoção, reflexão ao realizar e contemplar produções artísticas. Resumindo, todos esses objetivos que eles querem que os alunos adquiram, em geral, o português, então que os alunos leiam, escrevam, interpretem, produzam textos, que eles saibam diferenciar os gêneros textuais, os vários gêneros textuais, que eles aprendam a se comunicar, que eles aprendam a tomar decisões, resolver conflitos, que eles saibam calcular, que eles adquiram raciocínio lógico, além da tecnologia, de ciências, história, geografia, artes, educação física, etc. Que eles valorizem a natureza, o respeito à natureza, a sustentabilidade, né? Então, assim, de tudo, né? De uma forma geral, que eles têm que alcançar aí,
fazer a escola e os professores que eles possam adquirir todo esse processo. Os objetivos específicos da escola em atendimento ao nível da educação infantil de caráter obrigatório. Então, o que eu falei aqui são os objetivos, no geral, que eles querem que o aluno do fundamental alcance. E o que eles querem agora é que o aluno da educação infantil alcance. Quais são os objetivos? Desenvolver integralmente a criança de 4 meses a 5 anos de idade. Por que 4 meses? Porque lá na prefeitura de Arujá é aceito a criança se matricular a partir de 4 meses, tá? Tem lugares que 6 meses, tem lugares que é 7 meses. Em Arujá, a creche pode se matricular a partir de 4 meses, ok? Em seus aspectos físico, intelectual, emocional e social. Proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança no seu desenvolvimento motor, emocional, cognitivo, moral e social. Ampliar as experiências e estimular o interesse da criança pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade. Então, esses 3 objetivos, no geral, da educação infantil, de 4 meses até 5 anos. Lembrando que é creche e pré-escola, ok? Dadas as peculiaridades do desenvolvimento da criança de 0 a 5, a educação infantil cumprirá 2 funções indissociáveis: educar e cuidar. Então, quais são as 2 funções indissociáveis? Educar e cuidar, cuidar e educar. Não tem ordem, tá? Artigo 11. Os objetivos específicos da escola em atendimento ao ensino fundamental do 1º ao 5º especificamente, tá? Aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Nesse primeiro aqui, ó, no artigo 9, é o que eles querem, no geral, o artigo 9, os objetivos que os alunos saiam dessa forma, tá? Saiam de Arujá dessa forma, o artigo 9, no geral, produzindo, interpretando, calculando, tal, no geral. Depois, no artigo 10, como eles querem os alunos da educação infantil. E no 11, especificamente, do ensino fundamental de 1º ao 5º ano. Muita coisa que está aqui já está na LDB também. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, compreensão do ambiente natural e social, político, tecnologia, artes, valores que fundamentam a sociedade, desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, aquisição de conhecimentos e habilidades, formação de atitudes e valores, fortalecimento dos vínculos da família, laços de solidariedade humana, tolerância recíproca, em que se aceita a vida social. Ou seja, vejam, vamos dar uma parada aqui. O artigo 11 de Arujá, do Decreto Municipal de Arujá, fala sobre o que eles querem que os alunos de 1º ao 5º ano atinjam, tá? Esses objetivos já estão na LDB. Arujá pegou lá da LDB e colocou aqui. A mesma coisa acontece com o artigo 10, que é sobre educação infantil, tá? O que eles querem. E no artigo 9 é o resumo de tudo. Como eles querem que o aluno saia. Porque o aluno vai passar pelo infantil, depois vai para o fundamental. Como Arujá atende só até o 5º ano, o artigo 9 diz como ele quer que o aluno de Arujá saia. E depois continuar os estudos, ok? Artigo 12 são os objetivos da modalidade EJA. Como eles querem que os alunos, né? Quais os objetivos para os alunos da EJA? Construção da autonomia intelectual. Detalhe. Em geral, que os alunos saiam críticos, autônomos, responsáveis, pronto para a sociedade, né? Vamos lá, voltando. Artigo 12, EJA, que é uma modalidade. Então, o que eles querem? Construção da autonomia intelectual, pessoal da EJA, transformação da realidade individual e coletiva, acesso ao conhecimento sistemático pelas ciências como condição da construção plena da cidadania, respeito às diferenças, garantia de trabalho educativo e cooperativo, acesso, permanência e sucesso no desenvolvimento da aprendizagem. Ou seja, fazer de tudo com que o pessoal da EJA não desista de estudar, ok? O artigo 13 vai falar sobre a modalidade educação especial.
o que eles querem que trabalhe, como eles querem que esses alunos sejam no processo educativo, né? Vamos lá. Educação especial. Oferecer atendimento na forma de inclusão em todos os níveis e modalidades, em classes comuns da rede municipal de Arujá, para alunos que apresentem necessidades educacionais especiais. Ou seja, todos os alunos que são deficientes, que têm algum tipo de transtorno global de desenvolvimento, sejam de altas habilidades, todos. Assegurar a estes alunos a formação indispensável para o prosseguimento de estudos, fornecer-lhes os meios para desenvolver habilidades e competências, assegurar o currículo e avaliação adaptados, porque a educação especial tem que ser um currículo adaptado para eles, tem que ter flexibilidade, bem como a acessibilidade necessária para cada aluno de acordo com a sua limitação, verificada durante o processo de aprendizagem. Então, tem alunos que vão progredir demais, tem alunos que vão mais devagar, enfim. Assegurar a articulação de ações pedagógicas desenvolvidas no AEE, nas salas de recurso e em classe comum. Então, precisa ter tanto o atendimento dentro do horário normal na classe comum, quanto no contraturno no AEE, ok? E Arujá também oferece, claro, está dentro da lei, o AEE no contraturno. Como que fica a organização pedagógica da escola de Arujá? Ela não poderia falar algo diferente, né? Do 200 dias letivos no mínimo, 800 horas no mínimo, isso é lei federal, então não poderia ser diferente, ok? A rede municipal de Arujá manterá a educação infantil e ensino fundamental regular e educação de jovens e adultos no mínimo 200 dias letivos de efetivo escolar previsto em calendário escolar. Entende-se como efetivo trabalho os dias que forem desenvolvidos atividades regulares. Então, assim, para ser considerado dia letivo, tem que ter aluno, tá? Se não tiver aluno, não é considerado dia letivo. As atividades de recreio, intervalos, entrada e saída serão considerados momentos educativos, tá? A partir do momento que o aluno está dentro da escola, é considerado o horário deles, né? Artigo 15. Rede Municipal de Educação Infantil manterá. Então, o que tem para oferecer no infantil em Arujá? A CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, que vai atender creche. Vamos lá. Como que eles chamam? Isso é importante, hein, gente? Como que é chamado, como que é dividido em Arujá os alunos da educação infantil creche, tá? É dividido em 4 partes, isso é importante, tá? Lembrando que Arujá atende a partir de 4 meses até 3 anos creche. Então, esse tempo, essa faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses, né? Como que eles vão dividir em Arujá a creche? Então, eles dividem berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2. Berçário 1 são as crianças que entram, né, a partir de 4 meses, ok? Berçário 2 são as crianças que completarem aí 1 ano. Maternal 1, 2 anos, maternal 2, 3 anos. Deu para entender? Então, ó, berçário 1 são os bebês, tá? Então, 4 meses até completar 1 ano. Completou 1 ano, é berçário 2. Completou 2 anos, é maternal 1. Completou 3 anos, é maternal 2. Depois disso, o aluno que completar 4 anos até 31 de março, tudo certinho, vai para onde? Infantil pré-escola, porque a pré-escola é 4 e 5 anos, ok? Isso é importante vocês saberem, a divisão da creche em Arujá, hein? Berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2. Berçário, bebê, a partir de 4 meses. Berçário 2, 1 ano, maternal 1, 2 anos, maternal 2, 3 anos. E como que fica a pré-escola, tá? Pré-escola são crianças de 4 e 5 anos. Está dividido em 2 partes. Em Arujá eles chamam jardim,
para quem tem 4 anos e próprio nome pré-escola para quem tem 5 anos, tá? Precisa prestar bem atenção porque provavelmente isso cai, ok? Como que está dividido em Arujá a pré-escola, ou seja, as crianças do infantil que tem 4 e 5 anos, conforme a faixa etária. Se a criança tem 4 anos, eles chamam jardim. Se a criança tem 5 anos, eles chamam pré-escola. Então, relembrando, creche divide em 4. Berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2. Tá? Crianças de 4 e 5 anos divide em 2. Jardim, 4 anos e pré-escola mesmo, é o mesmo nome, 5 anos, ok? O ensino fundamental regular, de 1º ao 5º, será organizado em regime de progressão continuada, com acompanhamento contínuo registrado na ficha de avaliação de desempenho do aluno, chamado FADA, tá? FADA. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre FADA em Arujá. Então, qual é o significado da sigla FADA em Arujá? Ficha de avaliação, desempenho do aluno, certo? Essa ficha é preenchida no ensino fundamental, ok? Vamos lá. Artigo 17. O ensino fundamental regular de 1º ao 5º, em regime de progressão continuada, está organizado em 2 ciclos, compreendidos como espaços temporais interdependentes e articulados entre si ao longo dos 5 anos, porque é 1º ao 5º ano, então são 5 anos de estudo, ok? O ensino regular em Arujá é dividido em 2 ciclos. O ciclo chamado alfabetização, que é do 1º ao 3º ano. Então, em Arujá, eles querem que alfabetize a criança até o 3º ano do ensino fundamental. É chamado de ciclo de alfabetização. E o ciclo 2, que é chamado ciclo intermediário, que é para 4º e 5º ano em Arujá. Então, isso é importante, hein, gente? Vamos recapitular. Em Arujá, como que é dividido o infantil? A creche dividida em 4. Berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2. A pré-escola dividida em 2. Jardim, 4 anos, e pré-escola, é o mesmo nome, 5 anos. O ensino fundamental de 1º ao 5º é dividido em 2. Um é o ciclo de alfabetização de 1º ao 3º e 2, ciclo intermediário, 4º e 5º ano, ok? O ciclo de alfabetização, 1º ao 3º, tem como finalidade propiciar aos alunos do processo de alfabetização, letramento, diversas formas de expressão, de iniciação ao aprendizado da matemática, ciência, história, geografia, educação física e artes, de modo a capacitá-los até o final deste ciclo a fazer uso da leitura e da linguagem escrita nas diferentes situações de vida dentro e fora da escola. Então, assim, apesar de ser um ciclo de alfabetização 1º ao 3º, não vai ficar só na alfabetização e letramento. Além da alfabetização e letramento português, tem a matemática, ciências, história, geografia, educação física, artes, e capacitar eles tanto dentro como para fora da escola, ok? Ao final do 3º ano, os alunos que não desenvolverem competências definidas para o ciclo de alfabetização deverão permanecer mais um ano nesse ciclo, podendo integrar classe de 3º ano mais adequada a seus estudos de reforço e ou recuperação contínuos e intensivos, após solicitação e homologação da Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, lá em Arujá, o aluno do 3º ano que não conseguir atingir o objetivo, mesmo sendo uma progressão continuada, ele pode ser retido a fazer novamente o 3º ano. Por quê? É no final de cada ciclo. Então, o ciclo de alfabetização, o final dele é no 3º ano. No 3º ele pode, digamos, reprovar e fazer o 3º de novo, tá? Mas isso, se tiver uma solicitação, se for deferido pela Secretaria Municipal de Educação, ok? Não é só o professor ou só o pai, não. Parágrafo 2º. Ao término de 4 anos de estudos no ciclo de alfabetização, o aluno dará continuidade à sua aprendizagem no ciclo intermediário.
Então, vamos supor, o aluno, 3 anos, ciclo de alfabetização, não conseguiu, aí fica mais um ano no terceiro ano, tá? Que daí fica 4 anos no alfabetização. Aí, sim, se houver essa retenção no terceiro e ele ficar mais um ano, no ano seguinte não pode reprovar de novo, ele vai para o 4º ano, ok? Já no ciclo intermediário, que é 4º e 5º ano, tem como finalidade assegurar a continuidade e aprofundamento das competências leitora e escritora dos alunos. Então, é uma continuação aí, né? Do ciclo de alfabetização, é uma continuação, com ênfase na organização, produção escrita, em consonância com a norma padrão e com conteúdos desenvolvidos nas diferentes áreas de conhecimento. Parágrafo 1º. Caberá à equipe gestora e aos professores, em especial os que atuam no ciclo intermediário, promover condições pedagógicas que assegurem aprendizagens escolares necessárias à transição do ensino para a continuidade da sua escolarização. Parágrafo 2º. Ao final do segundo bimestre do 5º ano, quando estiverem terminando, os alunos que não desenvolverem as competências e habilidades definidas para o que se espera até o referido momento do ciclo intermediário deverão ser envolvidos nos estudos de recuperação contínua e reforço. Ao término de 2 anos de estudos no ciclo intermediário, o aluno dará continuidade à sua aprendizagem no 6º ano, ok? Vamos lá. O acompanhamento e avaliação das aprendizagens de cada aluno devem ser contínuos e concomitantes aos processos de ensino-aprendizagem, sistematizados periodicamente por professores e gestores que integram os conselhos de classe e ano, realizados respectivamente ao final de cada bimestre e ano letivo. Ou seja, sempre vai haver aquelas reuniões de conselho de classe para verificar como os alunos estão, ok? Artigo 20. A Secretaria Municipal de Educação de Arujá baixará normas, leis municipais, que disciplinarão a organização dos estudos e atividades de recuperação de aprendizagem a serem realizadas após diagnóstico para fins de definição da demanda a ser atendida. Artigo 21, sobre EJA. A educação de jovens e adultos atenderá turmas de ciclo 1 no ensino fundamental de 1º ao 5º. Ou seja, lembrando, Arujá não atende o ciclo 2 da EJA, 6º ao 9º, ele só atende em Arujá 1º ao 5º. Na modalidade presencial, tendo como característica a flexibilidade necessária para os estudos de jovens e adultos trabalhadores, conforme a legislação própria, ou seja, é oferecido período noturno para, porque a maioria trabalha e continuar os estudos. Gestão democrática. Gestão democrática, não se esqueçam que é a tomada de decisões no coletivo, A diretora não decide nada sozinha. 2 grandes exemplos de uma gestão democrática, que nós já falamos, é o PPP e o Conselho de Escola, ok? Continuando. Instituição auxiliar, ou seja, Associação de Pais e Mestres, conhecido como APM, que existem nas escolas. Artigo 22. As unidades escolares municipais contarão com a seguinte instituição auxiliar democrática. Ou seja, quando a gente fala de gestão democrática, além do Conselho de Escola, além do PPP, que são exemplos de uma gestão democrática, outro exemplo também é a APM, Associação de Pais e Mestres, A Associação de Pais e Mestres é uma instituição de direito privado criada com o objetivo específico de auxiliar a escola municipal em sua gestão pedagógica, administrativa e financeira. É vedado, ou seja, é proibido a APM a cobrança de colaboradores ou taxas de caráter obrigatório, sobretudo quando vinculadas à matrícula. Ou seja, a APM, gente, não é algo obrigatório a ser pago. Se os pais dos alunos e a comunidade quiser colaborar com a escola, ótimo, mas não tem caráter obrigatório. E ainda mais falando, olha, se não pagar não tem a matrícula, isso não existe. É para aqueles que podem colaborar. Artigo 24. A Associação de Pais e Mestres será regida por estatuto próprio, definido por seus membros de acordo com as normas legais e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. Colegiados. Quais os colegiados que nós temos na escola?
Nós temos o conselho de escola e nós temos o conselho de classe. Conselho de escola é uma gestão democrática onde pais, alunos, professores, funcionários participam para a tomada de decisão, né, de decisões da escola. Já o conselho de classe é aquele que os professores participam juntamente com a gestão para verificar assuntos relacionados à parte pedagógica, tá? Se o aluno precisa de reforço, como que o aluno está, essa parte. Então vamos lá. Artigo 25, Conselho de Escola. É um colegiado de gestão democrática instituído de acordo com as normas traçadas pelo regimento, com a participação de representantes da comunidade escolar, devendo conter proporcionalmente representantes de pais, professores e alunos. Então, todo conselho, cada escola tem o seu, precisa ter pais, alunos e professores, tá? Ou também os funcionários da escola podem participar. Artigo 26. Atuação e representação de quaisquer dos integrantes do conselho de escola visará o interesse maior dos alunos, inspirados as finalidades e metas da educação de Arujá. Conselho de escola será feito anualmente durante o primeiro mês letivo, homologado até a data de 30 de março, sendo obrigatório em todas as unidades escolares. Então, precisa montar o conselho de escola aí, tá? No começo do ano. Então, convocar, chamar os pais para participar, chamar os professores, né? Fazer o documento, quem vai fazer parte do conselho no começo do ano, para que esse documento seja digitado, tudo bonitinho, assinado e enviado até o dia 30 de março, tá? As escolas têm que enviar para a Secretaria da Educação. Artigo 28. Conselho de Escola promoverá a integração escola-comunidade, garantindo um espaço permanente de discussão que envolva todos os segmentos da comunidade escolar, visando contribuir para a organização e o funcionamento da escola municipal, assegurando o desenvolvimento da política de democratização da escola, considerando o que vai ser feito lá, né, nesse conselho, nessas reuniões do conselho. 1. Discutir e adequar para o âmbito da escola as diretrizes da política educacional naquilo que as especificidades locais exigirem. Então, vai ser discutido. Definindo diretrizes, prioridades, metas de ação que deverão orientar a elaboração do projeto político-pedagógico. Então, no conselho de escola, nós discutimos também sobre o PPP. B. Aprovando e acompanhando a execução do PPP, avaliando o desempenho da escola em face das diretrizes, prioridades e metas, analisar o rendimento dos alunos a partir dos resultados da avaliação formativa, contínua, acumulativa do seu desempenho, só palavras-chave, né? Propor alternativas que visem o melhor ajustamento dos alunos com dificuldades, definir ações que visem a adequação dos métodos e técnicas didáticas ao desenvolvimento das competências e habilidades, decidir sobre a organização e o funcionamento cotidiano da escola, o atendimento à demanda e demais aspectos. A. Analisando, aprovando, acompanhando projetos pedagógicos propostos pela equipe escolar, pela comunidade escolar, para serem desenvolvidos, ou seja, a comunidade participa ativamente, né? Deliberando sobre assuntos de natureza administrativa e pedagógica, esgotadas as possibilidades de solução pela equipe escolar, decidir sobre procedimentos relativos à priorização das verbas, né? Então, todos podem participar dizendo, né, qual sua opinião sobre o que vai ser feito com aquela verba que chegou, a prioridade, né? Aprovar o calendário escolar, observadas as normas e diretrizes propostas pela Secretaria Municipal de Educação. Então, na verdade, o calendário vem pronto e daí é mostrado, né, na reunião do conselho a todos como que vai ser aquele ano e tal. Artigo 29. O único membro nato do conselho é o gestor, ou seja, é o diretor. Ele não conta como número o diretor, porque ele é obrigado a participar. Ele é o presidente, ele é obrigado a participar. Os outros são convidados, o diretor é obrigado, já, logo de cara. Artigo 30. Conselho de escola será composto pelos representantes eleitos na seguinte proporcionalidade. Vamos lá, depois eu vou explicar. 40% são professores, 5% assistente, coordenador, né?
quem faz parte da equipe gestora, 10% os demais funcionários. Então, ó, 55% é escola. 55% é escola. 45% é pais de alunos e alunos. Então, vejam, isso é importante, tá, gente? Na LDB, na legislação federal, nas leis federais, é 50-50. 50% pais e alunos e os outros 50% professores e funcionários, tá? Em Arujá, a proporção, a divisão, a porcentagem é diferente. 55% escola, 45% pais e alunos, tá? Isso é importante porque Arujá é diferente, tá? Então não é 50-50, não é metade-metade. Então é 55% professores, coordenador, assistente e funcionários. 45% os pais de alunos e alunos, ok? Isso é importante. Os componentes do conselho de escola serão escolhidos entre seus pares, mediante processo eletivo, conforme legislação vigente, né? Então, você escolhe quem vai participar, né? Na verdade, são escolhidos, mas na prática a gente tem que caçar pais que participem ativamente. 32. Os representantes dos alunos terão sempre direito à voz e a voto, salvo nos assuntos que de força legal sejam restritos aos que estiverem no gozo da capacidade civil maiores de 18, tá? Então, o que acontece? Os pais de alunos, eles podem participar do conselho, tendo voz de falar sua opinião e votando na melhor solução. Já os alunos, eles podem participar com voz, mas eles não podem votar, a não ser que tenha alunos ali maiores de 18 anos. No caso, os únicos maiores de 18 serão o pessoal da EJA que pode estar ali, ok? Artigo 33. Na educação infantil e no ensino fundamental regular, considerando a faixa etária da clientela atendida, a paridade dar-se-á entre pais e equipe escolar, conforme segue. Vamos lá. Na educação infantil e no ensino fundamental, 50% pais ou responsáveis, 50%... Só um minutinho. Então, gente, aqui no artigo 33... Então, sobre o conselho de escola infantil e fundamental. Então, assim, dependendo da clientela atendida, de alunos e pais que fazem parte do infantil e fazem parte do fundamental que forem participar do conselho, aí eles vão seguir o que a LDB já determina. 50% pais, né, ou responsáveis, os outros 50% professores e funcionários em geral, tá? Tudo vai depender dessa clientela também. As assembleias para eleição dos representantes dos servidores em exercício da escola, dos pais e alunos serão convocadas e presididas pelo diretor da escola, responsável pela convocação. Então, sempre o diretor vai marcar dia, horário antecipado, no mínimo 3 dias de antecedência para fazer essa reunião do conselho, para essa votação dos representantes do conselho, tá? A participação como membro do conselho por representantes de qualquer segmento da escola será considerada relevante, devendo ser incentivada, valorizada e não remunerada. Então, assim, não existe pagamento por participar de conselho de escola. As reuniões do conselho poderão ser ordinárias e extraordinárias. Ordinárias significa as reuniões normais, né? Conforme o calendário que fizeram. Extraordinária significa algo precisa ser resolvido urgentemente. Então, convoca extraordinariamente, urgente, tá? As reuniões ordinárias deverão acontecer no mínimo bimestral, de 2 em 2 meses, no mínimo. Previstas no calendário, convocadas pelo diretor da escola, que é o presidente, 72 horas com antecedência, e as extraordinárias, que são aqueles casos mais urgentes, também
72 horas antes a convocação. Então, ordinária ou extraordinária. Ordinária já está prevista, 72 horas de antecedência, então dá 24, tá. E, vamos lá, extraordinária, que é algo urgente. Então, ordinária já é algo previsto, extraordinária é algo urgente. Tanto uma quanto a outra precisa ser avisado antecipadamente, no mínimo 72 horas antes, tá? Pelo presidente do conselho, a pedido da maioria. Artigo 37. Agora sobre o lá nós estávamos falando de conselho de escola. Agora nós vamos falar de conselho de classe, parte pedagógica, alunos. O conselho de classe é o espaço democrático de tomada de decisões acerca do PPP da escola, do fazer pedagógico na sala de aula e do desenvolvimento da aprendizagem do aluno, considerando possibilitar a inter-relação entre professores e alunos, entre turnos e entre anos escolares, propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino-aprendizagem, favorecer a integração e a sequência dos conteúdos curriculares de cada classe e anos escolares, avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados de aprendizagem com os diferentes componentes curriculares, acompanhar o desenvolvimento das atividades pedagógicas propostas para potencializar o aproveitamento dos alunos, orientar o processo da gestão da sala, verificar a situação da frequência, traçando estratégias para evitar a evasão e reprovação. Então, no conselho de classe é onde é discutido como sua sala de aula está, o projeto que você está executando, né? Os alunos que estão com baixo rendimento, os alunos que estão faltando demais. Então, tudo isso é o lado pedagógico, é falado no conselho de classe. Conselho de escola é no geral, conselho de classe é só a parte pedagógica. Os conselhos de classe serão constituídos por todos os professores da mesma turma, ano escolar e ciclo, e poderão contar com a participação de alunos e pais, se for, né, se preciso for, de acordo com o projeto, tá? Então pode ser chamado pais para participar, até é bom para eles verem o que está acontecendo, né? Os alunos poderão participar das reuniões a que tiverem direito, em conformidade com o previsto. Os conselhos de classe deverão reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre. A cada 2 meses, fazer uma reunião ordinária, tá? Prevista. Os conselhos de classe... Então, de 2 em 2 meses, fazer uma reunião do conselho de classe para ver como está o rendimento dos alunos. São de natureza consultiva e deliberativa. É importante, né? Qual a natureza do conselho de classe? Consultivo e deliberativo, ou seja, consultivo de consultar, deliberar de executar o que foi resolvido. Atribuições do conselho de classe: avaliar o aluno no processo de aprendizagem individual e em contexto global, valorizando o progresso do aluno no processo de apropriação de conhecimento, analisando os parâmetros, instrumentos, avaliação e registro do processo pedagógico, identificando a situação do aluno no processo educativo, coletando e utilizando informações sobre as necessidades, interesses e aptidões do aluno, analisando e refletindo sobre os resultados referentes ao desempenho dos grupos de alunos, buscando e propondo práticas docentes adequadas e coerentes segundo a proposta, assegurando a ocorrência das atividades de recuperação contínua e compensação de ausências, realizando os registros necessários ao acompanhamento do processo educativo, avaliar as relações interpessoais do grupo classe. Então, assim, no conselho de classe também, além da parte pedagógica, também pode ser discutido a respeito do comportamento dos alunos, da questão da indisciplina, da socialização, da interação com os colegas, analisando o relacionamento interpessoal da classe e com o professor, identificando os alunos com dificuldade de relacionamento interpessoal no contexto escolar, propondo ações educativas que visem sua integração, decidir sobre encaminhamento de alunos para a recuperação, encaminhamento de avaliações e atendimentos no âmbito da saúde, assistência social, proteção à infância, encaminhamento para avaliação especial com o objetivo do AEE,
emitir parecer sobre recurso relativo à avaliação de aproveitamento, interposto por alunos, pais responsáveis, tratar de questões relativas a conteúdos curriculares, metodologias, estratégias adequadas aos alunos das classes, anos escolares e ciclos e agrupamento de alunos. Então, assim, o conselho de classe vai discutir, em geral, a respeito da parte pedagógica e a respeito da parte comportamental desses alunos, tá? No geral. Plano da gestão da escola. Artigo 41. O plano de gestão, ou seja, gestão, diretor, né? O que gere, em geral. O plano de gestão é o documento que traça o perfil da escola, conferindo-lhe identidade própria, na medida que contempla as intenções comuns de todos os envolvidos. Norteia o gerenciamento das ações intraescolares, ou seja, internas, e operacionaliza a proposta pedagógica. O plano de gestão da escola deverá ser elaborado visando implementar a proposta pedagógica com duração de 4 anos de vigência e contemplará os seguintes aspectos: identificação e caracterização da escola, perfil dos alunos, recursos físicos dos espaços escolares, materiais, que são os patrimônios humanos, descritivo, nominal, funcional da equipe, bem como os recursos disponíveis. Visão, missão, finalidade da escola, definição de metas, ações, planos dos cursos de todas as disciplinas, planos de trabalho, a organização da escola, secretaria, serviços de limpeza, apoio, alimentação, critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do trabalho realizado dos diferentes atores do processo educacional. Anualmente, dentro do prazo legal, serão incorporados ao plano de gestão os anexos: agrupamento de alunos, quadro curricular, organização de horas de trabalho, o cronograma, cópia do calendário, horário de trabalho da equipe, quadro administrativo homologado, escala de férias dos funcionários, o plano de aplicação de recursos financeiros, ou seja, o que foi feito com o dinheiro que entrou da PM, do PDE e outros, considerando as prioridades de uso dos recursos para o ano em curso, projetos curriculares indicados pela Secretaria Municipal de Educação de Arujá e atividades de enriquecimento cultural. O plano de curso poderá ser elaborado de forma incorporada ao plano de gestão e contemplará, no mínimo, os seguintes objetivos: objetivos gerais específicos, que é a proposta pedagógica, componentes curriculares, metas, prazos, prioridades. Então, assim, quando fala plano de curso, é o que vai ser trabalhado durante aquele ano naquela escola, quais as metas a serem alcançadas, os projetos que serão desenvolvidos, né? Mas tudo isso, plano de curso, plano de curso, peraí, deixa eu ver os nomes aqui. Tanto o plano de curso quanto o plano de gestão deverão estar no PPP, tá? Resumidamente. Plano de ensino deverá ser elaborado com o plano de curso, sendo sua elaboração uma atribuição do professor, constituindo em um documento da escola e do próprio professor. O plano de gestão será aprovado pela secretaria, pelo conselho de escola. Enfim, gente, são vários os documentos que uma escola deve ter, né? Então, deve ter PPP da escola, que é o projeto político pedagógico. Deve ter plano de gestão, plano de curso, plano de ensino. São documentos de uma escola, tá? E na gestão democrática, o conselho escolar, conselho de classe, PPP, enfim. Avaliação. A avaliação da aprendizagem não é prova. A prova é um dos instrumentos para se avaliar, mas não pode ser considerado só prova, ok? Avaliação, palavra-chave, é um processo contínuo de obtenção de informações, análise e interpretação do processo educativo, visando ações que levem ao aprimoramento do trabalho pedagógico. A avaliação do processo ensino-aprendizagem será realizada por meio de diagnóstico, ou seja, avaliação diagnóstica, sondagem, do desenvolvimento do aluno durante e após a intervenção dos educadores, na perspectiva do aprimoramento do processo educativo. Então, vejam, até nos documentos
municipais, a avaliação não pode ser classificatória, não pode ser por promoção, não pode ser por seleção, seletiva, né? São palavras positivas, contínua, formativa, mediadora, diagnóstica, ok? O processo de avaliação deve ser contínuo e ter como base a visão global do aluno, subsidiado por observações e registros obtidos no decorrer do processo, inclusive a frequência do aluno. A avaliação terá por objetivo diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno, verificar os avanços e dificuldades, orientar os alunos quanto aos seus esforços, superar as suas dificuldades, possibilitar aos alunos avanços, fundamentar as decisões do conselho de classe, ou seja, o que foi decidido lá ser aplicado, oferecer subsídios para a autoavaliação, né? O aluno se autoavaliar, tá? Do sucesso, dos métodos do professor, orientar as atividades de planejamento e replanejamento da escola. Então, a avaliação é como um todo, né? Os 48. Os resultados do processo da avaliação contínua terão periodicidade, serão expressos da seguinte forma. Então, para ser preenchido, lembra a fada? Que a ficha de avaliação de desempenho do aluno envolve avaliação. Então, assim, os professores periodicamente preencherão essa ficha de avaliação de desempenho do aluno, ok? Bimestralmente, a cada 2 meses, a cada bimestre. Na educação infantil, bimestralmente, através da análise descritiva dos avanços e dificuldades mediante acompanhamento e registro. Porque o infantil não tem uma prova. A avaliação do infantil é diferente do fundamental, tá? Mesmo assim, tem que ser preenchido. Por isso tem que ser feita uma observação, registro, para colocar na ficha. Já no ensino fundamental regular, assim como na EJA, ao término de cada bimestre, tá? Então, tudo por bimestre, tá, gente? O infantil é bimestral, o fundamental EJA é bimestral, enfim. Por acompanhamento e registro do desenvolvimento na ficha, registro de sínteses bimestrais, finais dos resultados de avaliação, tá? Efetuadas em escala numérica. Lembrando, não é nota de prova, é um processo contínuo, ok? Será considerado como desempenho escolar satisfatório, nota igual ou superior a 5. Então, apesar de Arujá não considerar a prova como único instrumento, e sim uma avaliação contínua, nessa ficha será atribuída uma nota àquele aluno, que vale de 0 a 10, mas não nota da prova, e sim do processo global, tá? Então, para ser considerado satisfatório, o aluno tem que tirar nota igual ou superior a 5 em Arujá. Atribuição, isso no fundamental, não no infantil, tá? Infantil não tem a nota. A atribuição das notas bimestrais, nota final, deverá ser precedida pela análise do desempenho global do aluno pelo coletivo dos professores em reunião do conselho. Após a análise global do desempenho, cada professor atribuirá as notas referentes ao componente curricular. Ao final do ciclo de alfabetização, os professores, durante o conselho, emitirão parecer conclusivo, tá? Pela continuidade de estudos. Então, nessa reunião do conselho é discutido, né? Como que os alunos do ciclo de alfabetização estão, se estão aptos aí para o ciclo intermediário, quem tá, quem não tá, discutido no conselho de classe. Os registros do processo de avaliação deverão ser analisados com o aluno mediante esclarecimento dos objetivos. O processo de avaliação de ensino e de aprendizagem será realizado através de procedimentos internos e externos. Ou seja, a avaliação interna, aquela elaborada pelo professor, não necessariamente só a prova, e a externa que vem pronta para ser aplicada, né? Então, a avaliação externa do rendimento tem por objetivo oferecer indicadores comparativos do desempenho da tomada de decisões em âmbito da escola e da rede. Então, vem uma avaliação externa. E a interna do processo de ensino-aprendizagem, responsabilidade da escola será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um dos seus objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem.
ok? Então, existe em Arujá avaliação interna e externa. Isso, avaliação de aprendizagem. Quando a gente fala avaliação de aprendizagem, aluno, processo educativo, ensino-aprendizagem. Vamos lá. Capítulo 9. Quando a gente fala de avaliação institucional, significa que a escola é avaliada também. A avaliação institucional será realizada através de instrumentos internos e externos. Tá? Então, assim, normalmente essa avaliação institucional é feito um questionário, um formulário para todos preencherem como a escola está. Como está a alimentação, como está o atendimento da secretaria, como está a limpeza da escola, como enxergam os professores, tá? Então, essa seria a avaliação institucional. Organização e desempenho do ensino, só um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui. A organização e desenvolvimento do ensino compreendem o conjunto de medidas voltadas para a consecução dos objetivos estabelecidos na proposta pedagógica da escola. 59. O currículo engloba toda ação educativa. Lembrando, currículo, base comum e parte diversificada. Resumindo, toda ação educativa é currículo, tá? Envolve o conjunto de decisões, ações voltadas para a consecução de objetivos educacionais na perspectiva da educação transformadora, considerando a base comum e parte diversificada. Então, o currículo ele é dividido em base comum e parte diversificada, porém são indissociáveis, não se separam, caminham juntos. 60. Arujá fixará anualmente a matriz curricular para cada escola, conforme as normas. Tá? Então, eles mandam o currículo pronto para as escolas para, através desse currículo, ser montado o planejamento. Progressão continuada, artigo 61. A progressão continuada, né, é a forma de organizar o ensino fundamental. É por progressão continuada. Por isso que é dividido em ciclos, né? O aluno, para poder, tem que ter um aproveitamento aí, está igual a LDB, 75% de frequência, tá? Então, está igual. O ensino fundamental, no sistema de progressão continuada, ele é dividido em dois. Isso nós já falamos, que é o ciclo de alfabetização, primeiro ao terceiro, e o ciclo intermediário, quarto e quinto ano. Isso nós já falamos, ok? Por isso que eu tô pulando. Organização administrativa, questões do trato diário. Vamos lá, o que realmente... O calendário já vem pronto pela Secretaria Municipal de Educação, ok? E é enviado aí para as escolas, ok? 200 dias letivos, 800 horas no mínimo, isso nós já vimos. Deixa eu só ver o que realmente, ó. 200 dias, 800 horas, é o que está falando, está igual à lei federal. Organização técnica. A equipe escolar, como que é composta a equipe escolar conforme o artigo 68? Gestores, quem são os gestores que fazem parte dessa equipe? Os diretores, assistente de direção, coordenador, é a equipe gestora. Equipe docente são os professores, não importa se são titulares ou se são contratados, se são eventuais, tá? É a equipe docente. E a equipe de apoio, agentes de apoio educacional, inspetores de alunos, serventes, cozinheiros, é apoio. E a equipe administrativa é o que trabalha na secretaria da escola, o secretário, escriturário, e também pode trabalhar na secretaria da escola o agente de apoio educacional. Normalmente eles fazem o concurso de agente de apoio educacional, alguns trabalham na secretaria e outros fora da secretaria, tá? Então, existem esses quatro, a equipe em Arujá é formada desses quatro. Equipe de gestores, equipe docente, equipe de apoio educacional e equipe administrativa. Somente agentes públicos e servidores poderão executar serviços públicos com atribuições específicas, sendo proibido
voluntários ou particulares, ou seja, a escola não pode aceitar pais de alunos trabalhando gratuitamente como voluntários na escola, né, gente? Isso daí não existe, ok? Normas de convivência, toda escola faz para não virar bagunça, né? Então, faz aquelas normas de convivência, os pais assinam, por exemplo, não usar celular, não usar boné. Então, assim, cada escola monta suas normas de convivência. Mas lembrando, apesar das normas, às vezes, colocar proibido a entrada sem uniforme, nós não podemos, ou sem material, não podemos esquecer que na lei maior não podemos proibir os alunos de assistir aula por nenhum motivo, nem pela carência de material, nem pela falta de uniforme, tá? Apesar de estar em regimento interno isso daí, ok? Direitos de todos os participantes no processo educativo. Ter assegurado o respeito aos direitos de pessoa humana, liberdade, acesso das dependências do prédio escolar, utilização dos materiais, requerer ou representar, pedir reconsideração, recorrer às decisões, deveres de todos os participantes no processo educativo, contribuir em sua esfera de atuação para prestígio da escola, conhecer, fazer conhecer e cumprir o regimento, comparecer pontualmente de forma participante nas atividades, obedecer às normas de convivência estabelecidas em regimento, ter comportamento social adequado, responsabilidade individual e coletiva, né, com os materiais da escola, com os equipamentos, com a sala de aula. Então não é porque é público que você vai tratar de qualquer maneira, né, gente? Medidas disciplinares serão anotadas, tá? Então assim, tudo para o melhor funcionamento aí da escola. Qualquer medida, gente, o funcionário tem ampla defesa, tá? Qualquer medida. Então, todas as medidas disciplinares serão tomadas obedecendo o que a lei determina, no caso do servidor. O estatuto é o que defende a criança e adolescente, então respeitando o direito à ampla defesa e recursos a órgãos superiores. Nós sabemos que em caso de maus tratos, em faltas injustificadas, evasão escolar, a escola tem por obrigação comunicar ao conselho tutelar. Está dentro da lei do ECA, né? O diretor é o responsável pela escola, ele vai acompanhar todo o processo de planejamento, avaliação, questões comunitárias, administrativas, é a função do diretor. Quais as competências de um diretor? Elaboração coletiva e execução do plano de gestão, administração do pessoal, recursos materiais e financeiros. Isso daqui, muitas dessas atribuições, dessas competências, dessas incumbências, estão lá no artigo 12. Artigo 12 da LDB, que fala incumbências das instituições de ensino. No caso aqui, eles estão colocando já diretamente o diretor, tá? Administração pessoal, recursos materiais, a incumbência do diretor, o cumprimento da escola com os dias letivos e as horas-aulas, 200 dias, então é o diretor que vai assegurar. O diretor tem que trabalhar com legalidade, tudo dentro da lei, regularidade, autenticidade da vida escolar dos alunos, acompanhamento quanto ao cumprimento do plano docente. Então, apesar do diretor ter o coordenador para ajudá-lo, mas o diretor precisa acompanhar o plano de ensino docente, né? O que os professores estão lecionando. As informações dos pais e responsáveis pela frequência e rendimento, cabe ao diretor informar. Notificação ao conselho tutelar, é o diretor que fala a quantidade de faltas do aluno. Então, se o aluno chegou a 30% das faltas, é o diretor que vai comunicar ao conselho. Se o aluno parou de estudar, evasão escolar, é o diretor que vai comunicar ao conselho. Se o aluno está sofrendo maus tratos, está chegando machucado na escola, é o diretor que vai comunicar ao conselho. E tudo isso vai ser encaminhado uma cópia à Secretaria da Educação, todo esse procedimento que é feito pelo diretor. Cabe ao diretor subsidiar os profissionais da escola, os representantes, né? Toda essa parte. Dirigir a unidade escolar de modo a garantir os objetivos, supervisionar o funcionamento dos conselhos de escola e APM,
condições para integração escola-família, coordenar e controlar os serviços administrativos, ou seja, tudo que um diretor é função dele, tá? Eu não vou ficar focando tanto nos diretores, porque o concurso de vocês é para professores, tá? Então, aqui são as atribuições de um diretor, tá? Se o concurso fosse diretor, a gente focaria mais, tá? Assistente de diretor também não é para vocês, atribuição do assistente, atribuição do coordenador. É bom vocês saberem, mas não é o que cai no concurso de vocês. A docente sim que é a de vocês, tá? Aqui sim é para vocês. Artigo 83. Docência deve ser entendida como processo planejado de intervenções diretas e contínuas, explorando a experiência vivenciada do aluno, saber sistematizado, tendo em vista a apropriação, construção, recriação de conhecimentos pelos alunos e o compromisso assumido pelo coletivo nas metas da escola, através da participação em ações planejadas e avaliadas de acordo com a Secretaria de Arujá. Incumbências do docente. Muitas coisas já estão na LDB, tá? O docente é obrigado, tá? Faz parte da sua profissão aí. Participar da elaboração do PPP, do plano de gestão da escola, elaborar e cumprir seu plano de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação contínua para os alunos de baixo rendimento, cumprir os dias letivos lá, a carga horária 200 dias, 800 horas, né? Ministrar isso, ok? Quem assegura é a escola, é o diretor, ok? Deveres dos professores. Quais são os deveres? Planejar diariamente as aulas, fazer a correspondente seleção de materiais didáticos e pedagógicos que serão utilizados, ministrar as aulas de acordo com o PPP da escola, avaliar os alunos e, para isso, considerar aquisição de habilidades e competências expressas no currículo oficial elencadas no plano de ensino, identificar os alunos que precisam ir para o AEE, informar a direção da escola, estabelecer estratégias de intervenção no processo de aprendizagem dos alunos, aqueles que apresentam dificuldades, cumprir a sua jornada de trabalho, participar das atividades de planejamento e avaliação e aprimoramento profissional, as formações, solicitar a autorização prévia, né, antecipada da equipe gestora para qualquer atividade a ser desenvolvida na escola, aplicar instrumentos de observação e análise dos alunos, cumprir, dentro das suas atribuições, suas tarefas indispensáveis para os fins educacionais, então tudo que for da sua competência. Participar das reuniões de pais, participar dos conselhos de classe, participar do conselho de escola, né? Executar e manter atualizados os registros dos alunos e o seu também. Realizar o registro diário da frequência dos alunos diariamente, né? Não é por semana, né? Não ter rasura no seu diário de classe. Conhecer e planejar as ações, as metas. Participar dos cursos de formação que são oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Arujá para o seu aperfeiçoamento, para a sua atualização. Desenvolver programas e projetos na escola, garantir a compensação de ausências dos alunos através de trabalhos, né? Em situações que tiver que se ausentar, comunicar a gestão, conhecer e respeitar as leis, preservar o seu desempenho profissional, princípios, ideais e fins da educação, empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizar processos que visem valorizar o interesse social, buscar os mais atualizados conhecimentos sobre a educação, saberes didático-pedagógicos, desenvolver a capacidade de problematizar, investigar e buscar alternativas de melhoria, participar das atividades cívicas, sociais e comunitárias. Você, professor, ser assíduo e pontual, ou seja, não ficar faltando, não chegar atrasado, zelar pelo seu trabalho, ter eficiência no seu trabalho, participar das atividades educacionais, incentivar a participação, diálogo, cooperação entre alunos, respeitar o aluno como sujeito, comunicar à autoridade imediata, no caso o diretor, se houver alguma irregularidade que você tenha conhecimento, ainda mais por parte de, né?
respeitar e desenvolver um ambiente de trabalho cooperativo, fornecer todos os dados que sejam solicitados, participar de reuniões, informar ao seu diretor a frequência irregular dos alunos, as suspeitas de maus tratos ou de violência sexual, precisa ser informado, cumprir o que o regimento determina, exercer outras atividades, além das obrigações previstas. Deixa o professor que for do infantil, se for professor do infantil, executar ações que permitam garantir a ação intrínseca do educar e cuidar, atender aos cuidados essenciais do desenvolvimento da identidade e autonomia dos alunos, os direitos dos docentes, direitos de vocês, receber tratamento condigno com a função, dispor de condições adequadas ao desenvolvimento da ação educativa, zelar pela sua formação, utilizar o horário de HTPC para formação e atendimento aos alunos e aos pais, participar da elaboração e execução do PPP da escola. Aqui a parte é a equipe de apoio, eu vou pular porque não diz respeito a vocês, tá? Se o concurso de vocês fosse outro, poderia. Okay? Deixa eu pular essa parte. Equipe administrativa também não é para vocês. Equipe administrativa não é para vocês. Corpo docente. O corpo matriculado na escola discente é constituído pelos alunos regularmente. Corpo discente significa alunos, tá? O ECA, além da LDB, são 3 leis que defendem todos os direitos dos alunos. Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De todas elas, o que foca mais é o ECA, tá? Então, direito dos alunos a acesso às atividades escolares. Alunos têm direito de participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do PPP. A garantia dos direitos a eles. Questões religiosas, tem que respeitar, tá? Os alunos têm direito à compensação de ausências justificadas e injustificadas, né? Arujá permite isso. Eles têm direito à avaliação. Os alunos têm direito, né? Quando eles estiverem com algum tipo de doença, não pode ir para a escola, então eles têm que receber as atividades em casa. Aqui são deveres dos alunos e dos pais: conhecer, fazer conhecer e cumprir o regimento, contribuir com a realização da avaliação do PPP na escola, comparecer pontualmente, assiduamente às atividades, reuniões, etc., cooperar e zelar pela boa conservação das instalações da escola, do patrimônio público, não portar material que tenha perigo, né? Levar material para a escola que atrapalhe a saúde, segurança e integridade física. Ou seja, aqui tudo sobre aluno, tá, gente? Vamos ver se tem mais alguma coisa a respeito de vocês. Os alunos, eles podem receber uma advertência verbal. Aqui tá falando que ele pode ser retirado da sala em algum momento, né? Dependendo da situação, não da escola, né? Da sala. Enfim, o aluno pode receber uma suspensão de 2 dias. Tudo vai depender da situação na prática, né, gente? O que o aluno aprontou, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relacionada a vocês. Aqui é pais e responsáveis. Sobre matrícula, daí não é para vocês. Espera aí. Eu não vou entrar nisso, né? Isso daí já é repetitivo, tá? O aluno, para se matricular na EJA do ensino fundamental, nós já falamos isso em outro momento. Precisa ter 15 anos completos, não é isso? E a ensino fundamental, porque em Arujá eles não têm ensino médio como EJA.
Aqui tá falando como que o aluno faz matrícula, os documentos necessários para fazer matrícula não é com vocês. Vocês não fazem parte da secretaria da escola. Então, isso já não é para vocês. Transferência de aluno não é para vocês. Essa parte aqui de documentação, de matrícula, é para quem trabalha na secretaria da escola, tá? Para vocês é só a parte dos docentes, ok? Até mais.